Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam esse vídeo e que também ativem o sininho de notificações. Eu vou ler um texto da Bíblia, um texto da Palavra de Deus. Diz assim lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 28 até o versículo 30. A palavra diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Então disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Irmãos, a história de Sansão é bem triste, né? É uma história bem complicada. E ele tinha tudo para poder ser, talvez, ali um dos grandes personagens bíblicos pelo lado positivo, podemos dizer assim, né? Uma história de um caso de vitória, um servo vencedor, um servo que realizou grandes feitos na presença de Deus. Mas Sansão é um personagem que tem sim, esses feitos existem sim na vida dele, mas ele fica marcado por conta da sua impulsividade, por conta da sua carnalidade, por conta das suas escolhas erradas. Ele acabou sendo marcado por isso. Ele teve um final, embora tenha tido uma vida muito difícil, né, uma vida muito inconstante aos pés do Senhor. Ele nasceu com um propósito, mas ele praticamente recusou, lutou, fugiu desse propósito a sua vida inteira. E quando finalmente ele aceitou esse propósito, o que aconteceu com ele foi que em determinado momento a carne, a fragilidade dele como homem, né? E não a força que ele tinha, mas fragilidade no sentido de fraqueza carnal, ela tomou conta de Sansão. Sansão foi parar no meio foi preso pelos seus inimigos, foi parar no meio de um templo de Dagon, um templo de uma divindade dos filisteus, e lá dentro ele clama ao Senhor. Ele estava lá, virou uma chacota. Ele virou um objeto de escárnio para os filisteus. Estava lá rodando um moinho, tinham furado os olhos dele, ele estava cego, e dentro desse contexto desesperador, desesperançoso, ele clama ao Senhor. O que lhe restava era clamar ao Senhor. Ele clama, e quando ele clama a Deus, a palavra fala que o Senhor escuta a oração do seu servo, né, e concede de novo a ele a força, lembra dele e fortalece ele mais uma vez. E com aquela força que ele tinha, que era uma força descomunal, de um exército, ele vai e empurra as colunas do templo e ele derruba toda aquela estrutura. E aí o texto final diz assim, que mais foram os mortos que ele matou na sua morte do que os que ele matou na sua vida. Ou seja, Deus cumpriu o propósito na vida dele do jeito que Deus queria, né? Mesmo com todas as escolhas erradas dele. E é esse aqui, a parte que eu quero ressaltar, é essa parte que eu quero ressaltar da história de Sansão. Porque assim, no deserto, nós podemos aprender de duas formas. Uma forma boa, né? Uma forma que é a que Deus propõe, a que Deus quer que nós venhamos a aprender através dessa forma, que é ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, a voz de Deus, né? Essa é a melhor forma de nós, da gente aprender, é através daquilo que o Senhor fala. O Senhor nos instrui, o Senhor nos orienta, nos aconselha, e através da voz dele, nós vamos aprendendo o caminho que devemos percorrer, as escolhas que devemos fazer. Essa é a melhor forma, irmãos. É a forma mais fácil de se ouvir a voz de Deus e de aprender no deserto. O deserto é uma escola, a gente sabe disso. Cada etapa do deserto, a cada fase do deserto, nós tiramos um ensino. Eu sempre costumo dizer que é como se fosse assim: no deserto a gente vai fazendo alguns testes. Lembra dos testes? Né? Na época do colégio, aí tinha o teste surpresa, né? A professora chegava na sala, ninguém sabia, e do nada ela falava: olha, teste surpresa. Aí todo mundo ficava desesperado, né? Não podia pegar o caderno, não podia tentar estudar de novo. Então tinha que tentar fazer o teste com aquilo que tu tinha no momento de informação.
E às vezes, normalmente não era, né? Não é nem às vezes, normalmente não era o suficiente. Todo mundo ia mal nos testes surpresa. Só os mais estudiosos acabavam se dando bem nesse contexto. Deus ele faz uns testes surpresa, né, no deserto, para poder ver se nós realmente mudamos, se está havendo em nós realmente uma transformação. Ele vai nos testando. Situações se apresentam, onde nós ali somos provados e a nossa reação, ela mostra, ela serve como um comprovante da nossa transformação ou não. Às vezes a situação se apresenta ali, o teste surpresa, a gente reage de uma forma que é a forma que o Senhor quer, e aí sai a notinha fiscal da aprovado no teste, né, no teste surpresa. Mas em determinados momentos é o contrário. Nós olhamos e falamos assim, realmente, eu não mudei o suficiente. Eu ainda não estou pronto, eu não estou pronta para poder receber a restauração. Então, sorte que a melhor forma de aprender é através da palavra de Deus. E a pior forma de aprender? A pior forma de aprender é através dos erros. Essa forma não é boa no que se refere ao aprendizado. Você aprende também? Aprende. Aprende também. Mas as consequências dos erros são devastadoras. É devastadora. A consequência, o que ocorre quando nós descumprimos a vontade de Deus, desobedecemos, ou vamos por um caminho, tentando achar um atalho, tentando ali forçar alguma coisa que é segundo o nosso querer, lá na frente não dá certo, e aí nós aprendemos. Mas a primeira coisa que se perde aí é tempo. Imagina só os irmãos, né? Você ganha o GPS lá do teu carro, né? Vou dar um exemplo. Não sei se eu posso falar o nome do aplicativo, então eu vou falar o GPS. Ele está te dando para você seguir uma rota. Você seguir aquela rota ali, vai, segue essa rota. E você vai, desliga o GPS e vai para um outro caminho. Você não conhece, mas você acha que aquele caminho vai cortar, vai encurtar o seu trajeto, né? E que você vai chegar mais rápido no seu destino. No seu destino. E aí você desliga o GPS e vai por aquele caminho. Aí chega lá na frente, você vê que o caminho não tem uma saída. Há um penhasco lá. Ou você morre ou você volta e pega o caminho que tu tinha que ter seguido através do GPS. Então o que aconteceu? Você perdeu tempo. No mínimo você perdeu tempo. Então, como a gente sempre diz, Deus ele tem uma agenda para nós no deserto. Ele tem uma agendinha. Tá lá, ó, isso, tudo ticado. Ele vai cumprir isso tudo na nossa vida, no nosso deserto. Então, eu consigo encurtar o deserto? Não, mas eu consigo prolongar o deserto através dos meus erros, da desobediência, né, da nossa razão, querer tomar atitudes que vai contra aquilo que é a vontade de Deus. Então essa é a pior forma de aprender no deserto. Sansão aprendeu da forma mais difícil. E ele foi aprender no final da vida dele. Ele tinha sobre ele um voto, que era nazireu, ele sabia que tinha um chamado para ser um juiz sobre o povo de Israel, julgar o povo de Israel e proteger o povo. Ele era um juiz e um exército ao mesmo tempo. Porque homens menos, digamos assim, homens que tinham um destaque menor do que ele, né, menos excelentes do que ele no que se refere à porção que Deus tinha dado, fizeram o seu papel como juiz, quanto juiz de Israel, com louvor. Fizeram bem, como Gideão, como Jefité, homens que fizeram ali o papel deles direitinho, né, cumpriram. O Senhor tinha o mesmo propósito para a vida de Sansão. Só que ainda tinha um plus. Sansão ainda tinha um poder absurdo, o poder de um exército, e o propósito sobre a vida dele. E ele ignorou aquilo, ele não quis aceitar o propósito de Deus, ele não quis se submeter à vontade de Deus para a vida dele. E o que se viu foram erros após erros, erro atrás de erro. E isso levou ele lá para a situação que nós lemos no texto, uma situação de humilhação, de vergonha, uma situação de desespero, onde ele clamou ao Senhor pedindo: Senhor, me tira dessa situação, me dê forças para que eu me vingue uma vez mais dos meus inimigos. Então, irmãos, existe a melhor forma de aprender no deserto, que é pela obediência, pela palavra de Deus, e a forma mais complicada é através dos nossos erros. Infelizmente, tem muita gente que roda e permanece muito tempo no deserto por conta disso. No início do deserto, eu entrei numa empresa, e eu me recordo quando eu consultei o Senhor para poder saber se era vontade dele eu entrar naquela empresa. Eu lembro que ele me deu uma palavra que o povo de Israel ia passar por um terreno, por um território, que era o território dos Edomitas, os filhos de Edom, descendentes de Esaú.
e o rei de Edom vai e se apresenta ali e fala, olha, por aqui vocês não vão passar não, não vão passar mesmo. E aí o povo de Israel até cogita a possibilidade de entrar na terra de Esaú, de entrar na terra de Edom, mas aí o Senhor manda Moisés rodear. E eles rodeiam, eles não passam por ali, mas eles acabam dando uma volta, né? Eles acabam perdendo tempo ali no deserto. E foi essa palavra que o Senhor me deu. Pois bem, eu fiquei nessa empresa, se eu não me engano, foram uns 4 meses, mais ou menos, 5 meses. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Inclusive eu fiquei doente dentro dessa empresa. Eu fui mandado embora e fiquei doente e não tive assistência nenhuma, e tive que operar. Então, assim, o Senhor lá no início me deu uma palavra. E quando o Senhor me deu a palavra, o Senhor falou comigo, olha, não vai, não entra. Eu não tenho propósito aí para ti, não. Você vai se atrasar aí. Só que eu queria, né? Aquela ânsia de querer arrumar emprego, eu pensava que se eu arrumasse emprego naquela hora, né, tinha acabado de entrar no deserto, talvez havia uma possibilidade de reconciliar, né? Porque eu não ia ser restaurar, ia ser reconciliar, né? Porque eu estava vindo de um período prolongado de desemprego e aí eu tentei resolver com a minha mão. Falei, não, eu vou entrar, não tem coisa ruim nisso não. Afinal de contas, eu estou desempregado, é um emprego, né? Só que o Senhor já tinha dado uma palavra. Então nós temos, fiquei doente lá nessa empresa, né? Fiquei doente e, enfim, deu tudo errado. Então nós temos duas formas de aprender com Deus no deserto. Obedecendo pela palavra ou pelos nossos erros. Tá? É claro que no mundo aí se diz, a vida é uma mestra, o nosso último erro foi o nosso último mestre, a nossa última lição. Sempre diz isso, ok. Mas no que se refere ao deserto, aprender pelos erros é perca de tempo. Tá? É perca de tempo e às vezes traz consequências, agravos. Tá? Às vezes as coisas ficam pior, situações que não estavam nem ali na agenda de Deus. Mas acaba acontecendo, situações que as coisas acabam se agravando por conta dos nossos erros. Tá? Muitos irmãos e muitas irmãs entregaram de bandeja o cônjuge, a amante, ao amante por conta do ciúme, por conta de atitudes impulsivas. Explodiu em algum momento, né? Derrubou as colunas, não, mas explodiu e acabou entregando. E aprendeu, hoje sabe que o grande erro foi, né, o ciúme, foi a atitude que quis tomar, e o Senhor falou, não toma, não faz isso. Então, tem essas duas formas, que nós a cada dia viemos aprender da melhor forma possível, que é através da obediência à palavra de Deus. Tá bom? Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.